Olá, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e cumprimentado em mais um Café com Fé Palavra, tá bom? Temos uma reflexão aí sobre o Espírito Santo. Nós temos trabalhado aí todos os dias trazendo uma palavra sobre o Espírito Santo de Deus, né? Quem é a pessoa do Espírito Santo. O primeiro dia foi quem é o Espírito, o segundo dia qual a função do Espírito, o terceiro dia qual o caráter do Espírito e o quarto dia o poder do Espírito Santo. E hoje nós vamos estar aqui vendo quais os benefícios do Espírito Santo de Deus para nós, para nossas vidas. O texto que nós vamos ler agora, Romanos capítulo 8 e o verso 14, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só que afirmação poderosa, irmão. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clama Abba Pai. Meu Deus, que palavra poderosa, viu, irmão? Olha só esse texto aqui, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Isso não é o pastor João que está dizendo, isso não é o pastor Adeilson que está dizendo, isso não é o pastor Marco Feliciano, não é nenhum homem dessa terra que está afirmando, é a palavra de Deus que está dizendo, né? O primeiro benefício que nós temos quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos chamados filhos de Deus, nós somos, na verdade, filhos de Deus. Se você observar, isso aqui é um texto afirmativo, no imperativo, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Muitas vezes as pessoas se sentem ofendidas quando nós dizemos que somos filhos de Deus e as pessoas se acham que não são filhas de Deus. Então está aqui um preceito para que você possa colocar dentro do seu coração. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você é filho de Deus. Esse é um dos benefícios, de ser guiado, de ter o Espírito Santo de Deus na vossa vida. Porque não recebestes o espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção que clama Abba Pai. Ele é o nosso Pai. Então, se nós temos Deus como Pai, nós temos como guia o nosso Espírito Santo, o nosso amigo, que está todos os dias nas nossas vidas. Então, me perdoe, meu amado irmão, minha amada irmã, se você não crê no Espírito Santo, se você não é guiado pelo Espírito Santo, infelizmente eu vou ter que dizer que você não é filho de Deus. Você é apenas uma criatura que foi criado por Deus. Isso é a palavra de Deus que afirma, irmão. Não é homem, não é eu que estou dizendo aqui a palavra de Deus. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Temos também aqui Efésios 1:13. Efésios 1:13, que nos diz assim: é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo de Deus. Olha só, irmão, só afirmações poderosíssimas. Olha o capítulo, versículo 13, E também nele que vós estáis, vós que estáis nele, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Quando nós ouvimos através do Espírito Santo de Deus a palavra, porque é o Espírito que nos esclarece, é o Espírito que nos abre a mente para que nós possamos entender a salvação, para que nós possamos entender o chamado de Deus para nossas vidas e o plano da salvação. Olha só, ele diz assim:
vós que ouvistes a palavra da verdade através do Espírito, viu, irmão? O evangelho da vossa salvação, tendo nele crido no evangelho da salvação, foste selado com o Espírito Santo. O primeiro passo para nós sermos selados pelo Espírito Santo de Deus é nós crermos em Jesus Cristo como Salvador, é confessarmos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. É o único critério que nós temos, irmãos. Não adianta nós queremos dizer, eu tenho Jesus desde pequeno. Você é uma criatura que foi criada. A partir do momento do texto que eu li agora há pouco de Romanos, nós fomos tomados por adoção. O Senhor Deus, nós fomos afastados de Deus pelo pecado do homem e nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, e o Consolador, o Espírito da verdade, vem nos guiar através da palavra de Deus. João também fala aqui a respeito disso. João capítulo 7, verso 38. Vamos ver o que diz aqui, irmãos. Olha só o que diz aqui João 7, 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que maravilha, irmão. Que coisa tremenda. Um dos benefícios de nós termos o Espírito Santo, aceitarmos a Cristo, crermos em Jesus e recebermos o Espírito Santo de Deus, é que fluirão. O que é o rio de água viva? O que é água, irmão? A água é aquela que sacia a sede. Em muitos casos também alimenta. A água também é um fortificante para a nossa saúde. Ela lubrifica o nosso corpo. Ela nos sacia quando nós estamos com sede, estamos cansados. Quando estamos cansados, a água revigora. Então, o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, ele vai fluir através da palavra que nós falamos, através da palavra de Deus que sai da nossa boca, e nós vamos inundar, nós vamos encharcar outras pessoas com o Espírito Santo de Deus. Que maravilha! Eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Versículo 37, 38 e 39. O 39 diz assim: e isto ele dizia do Espírito Santo que havia de descer sobre aqueles que crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado porque Jesus ainda não havia subido. Jesus nessa época não tinha subido, mas ele já deixou muito claro, ele deixou muito claro que sem o Espírito Santo de Deus nós não conseguiríamos caminhar através da cruz para chegarmos até a nossa salvação. Sem o Espírito Santo de Deus para nos guiar, sem o Espírito Santo de Deus para nos fazer filho, para ser adotados como filho, nós não teríamos o privilégio da salvação. Benefícios principais do Espírito Santo: ele nos confirma que somos filhos de Deus. Acabei de falar aqui agora. Ele nos confirma, ele afirma, ele decreta que nós somos filhos de Deus quando nós cremos em Jesus e somos guiados e recebemos o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Que maravilha, irmão! Como é bom nós lermos a Bíblia e entendermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Segundo benefício, segurança e selo da salvação. Efésios fala disso. Nós somos chamados como filhos adotivos e o Espírito Santo vem e confirma. O Espírito Santo vem e sela a nossa vida, sela a nossa salvação através do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, não adianta nós tentarmos procurar outro caminho, só existe um caminho: Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas, o Senhor nosso Salvador e Redentor. E através do Espírito Santo, ele nos guia e nos intercede também por nós. Um dos benefícios também do Espírito Santo é quando nós temos um intercessor para nós chegarmos diante da presença de Deus. Ele ouve nossas lamentações, nossa oração, nossas lágrimas e intercede, chega lá com Deus e diz: Pai, tem misericórdia desse filho que precisa tanto de ti. Terceiro, rios de água viva, ou seja, vida abundante e renovada o tempo todo. Nós não podemos viver na mesmice.
Nós não podemos viver no marasmo, nós não podemos viver de uma forma que não possamos desfrutar da presença de Deus e da presença do Espírito Santo. Quando nós temos Ele em nós, nós estamos sempre nos renovando. Quando você vê uma pessoa triste, que não tem mais prazer de servir a Deus, não tem mais prazer de viver, muitas vezes quer tirar sua própria vida com depressão, é porque o Espírito Santo de Deus não está mais perto e nem dentro dessa pessoa. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que deixar-me ser guiado, me deixar ser guiado pelo Espírito. Como é que eu faço isso? Com um coração puro e um coração verdadeiro. Peça, Espírito Santo, vem sobre a minha vida, Espírito Santo vem mudar, vem transformar, que Ele transforma, irmão. Ele transformou a minha vida, Ele transformou a vida de dezenas de pessoas que talvez estejam nos assistindo agora. Então, o benefício final é rios de água viva, ou seja, alegria, purificação, limpeza, alimento, saciação de sede. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. E para encerrar aqui, 2 Coríntios 13. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, 2 Coríntios 13. Bem aqui pertinho, 2 Coríntios 13. Nós vamos encontrar aqui nesse momento, 2 Coríntios, cadê? 2 Coríntios 13. Vamos aqui ler, 2 Coríntios 13, diz assim: agora permanecem os três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Isso aqui é o 1 Coríntios, me perdoe, irmãos, eu confundi aqui. Mas também é um sentimento do Espírito Santo de Deus, é o amor. 2 Coríntios, está aqui, irmão, perdoe. 2 Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus. A comunhão do Espírito Santo de Deus. Nós temos essa comunhão. A comunhão que vem do Pai, a comunhão que vem do Filho e a comunhão que vem do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, hoje nós encerramos aqui os benefícios do Espírito Santo de Deus. Amanhã, para fechar com chave de ouro, nós vamos aqui como andar no Espírito de Deus. Como andar, como caminhar, como ser guiado. Tem aqui muita coisa boa aqui ainda para encerrar amanhã, e eu vou estar trazendo essa palavra para o teu coração e para a tua vida, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, que você seja abençoado, e você deixe, que você permita que o Espírito Santo de Deus guie a tua vida, que o Espírito Santo de Deus te faça filho de Deus, se você for guiado pelo Espírito Santo do Senhor, tá bom? Fiquem todos na paz, nos sigam lá no Instagram, Café com Fé com o Pastor João Pinheiro, no YouTube Café com Fé também com o Pastor João Pinheiro, e também no Facebook Café com Fé com o Pastor João Pinheiro. Fiquem todos na paz e até amanhã em nome de Jesus.